Reverendo diácono, caros irmãos e irmãs, nós já estamos no 25º domingo do tempo comum. São mais quantas semanas pela frente? 13. Mas já estamos já quase no final da nossa caminhada do tempo comum, graças a Deus. Chega o momento do ano que o verde começa a ficar muito chato pro padre. De tanto usar verde a gente enjoa. Mas, obviamente, estando no 25º domingo do tempo comum, você já percebeu que aos domingos do tempo comum nós estamos ouvindo o Evangelho de São Lucas. Quase que exclusivamente o Evangelho de São Lucas. Hoje nós escutamos uma parábola chamada parábola do administrador infiel. Essa parábola talvez seja uma das mais difíceis, se não a mais difícil, de ser compreendida, meus filhos. Vejam, São Jerônimo, que foi tradutor das Sagradas Escrituras, comemorado no dia 30 de setembro, por isso setembro é o mês da Bíblia, por conta de São Jerônimo, que traduziu pela primeira vez as Sagradas Escrituras. São Jerônimo, exegeta, tradutor da Bíblia, pediu no seu tempo, lá no século IV, ajuda a outras pessoas para tentarem entender o que Jesus estaria significando nesta parábola. Essa parábola é um tanto quanto intrigante, porque vai soar no primeiro momento que Jesus está pedindo ou está incentivando a gente a fazer coisas que são no mínimo estranhas, se não erradas. Usai o dinheiro injusto. Do que Jesus está falando, meus irmãos? Será que Ele está pedindo para a gente ser injusto? Para a gente abraçar essa lógica? É óbvio que não. Essa parábola se trata, na verdade, de um enigma que a gente precisa tentar decifrar, entender bem, para conseguir desvendar a palavra de Deus hoje. Nós vamos retomar a história, vamos começar do começo. Hoje nós temos dois personagens principais. O primeiro, um patrão que possui muitas coisas, muitos bens. Em segundo lugar, um administrador, que deveria cuidar dos bens desse patrão. O patrão então percebe que esse empregado, que esse administrador está perdendo seus bens, está esbanjando seus bens. E é engraçado que no capítulo anterior do Evangelho de São Lucas, nós vemos as parábolas da misericórdia. Que parábolas são essas, padre? Da dracma perdida, da ovelha perdida e do filho pródigo. A mesma expressão que a Sagrada Escritura usa para o filho, usa também para esse administrador. Ambos são esbanjadores. E vejam, esse administrador então, no meio de sua opulência, esbanjando os bens do seu patrão, ele é descoberto. E ele começa a pensar: o que eu vou fazer? Eu não quero trabalhar, já não tenho mais força para isso. Também não quero mendigar porque isso é muito humilhante. Talvez aquele homem estivesse pensando da seguinte maneira: eu tenho um padrão de vida tão elevado porque, sendo cobrador de impostos, sendo um administrador, certamente era alguém que possuía muitas coisas. Era alguém que podia viver do luxo ou do conforto que aquele patrão podia fornecer. Era alguém que não queria sair por baixo, sabem? Ou se a gente fosse utilizar uma expressão da nossa língua, era alguém que queria sair por cima da carniça. Eu não vou trabalhar como os outros, eu não vou ficar mendigando por aí. Eu que já tive um nível de vida tão alto, não vou me rebaixar a essas coisas, não é? Aquele homem queria viver e continuar vivendo na opulência, continuar vivendo no orgulho, continuar vivendo no seu coração esbanjador. E então ele tem a brilhante ideia. É engraçado que a Sagrada Escritura faz até o já sei o que eu vou fazer. Então ele decide subtrair a dívida daqueles devedores, ele decide adulterar os livros do seu patrão, dando àquelas pessoas um sinal da sua, e aqui o padre coloca entre muitas aspas, um sinal da sua bondade. Vejam como eu sou bonzinho, eu peguei a dívida de vocês, e eu fui tão bonzinho com vocês. Aquele homem faz amigos, aquele homem consegue conquistar a gratidão das pessoas, mas faz isso ferindo um princípio muito básico, o 7º mandamento: não roubarás. O mais interessante nessa parábola é a gente olhar para ela e perceber que Jesus, ou melhor, o patrão, não condena a atitude desse empregado. Perceberam isso? Não tem uma palavra: você está condenado, você vai para a chama eterna, você vai para a cadeia e vai pagar até o último centavo que você deve. Não tem nada disso, mas do contrário, o patrão elogia aquele homem. E a gente, é o primeiro escândalo talvez que a palavra de Deus nos causa hoje. Como assim? O patrão vai elogiar aquele homem diante de tudo aquilo que ele fez.
Obviamente, meus irmãos, o elogio não está ligado à desonestidade daquele patrão, aliás, do administrador, não tem a ver com isso, mas o elogio do patrão tem a ver com a esperteza daquele homem. Aquele homem, no meio da sua desonestidade, se mostrou como um homem profundamente prudente. Mas, padre, o que é a prudência? O homem prudente é aquele que se antecipa aos problemas. Antes mesmo que eles cheguem, ele já começou a pensar numa solução. Antes mesmo que ele já não tivesse mais acesso aos bens do patrão, ele já sabia o que faria. Aquele homem não esperou o problema chegar, ele já pensou numa solução. Era um homem profundamente prudente. Ele sabia o que queria da vida, queria manter-se rico e sabia muito bem o caminho que ele precisava fazer, o caminho da desonestidade. E então Jesus tira o primeiro ensinamento da palavra de Deus hoje. Os filhos deste mundo são mais inteligentes em seus negócios do que os filhos da luz. E o que significa isso, filhos deste mundo, filhos da luz? O que Jesus está querendo dizer com isso? Meus filhos, filhos desse mundo, são todos aqueles que colocam a esperança da sua vida, que colocam a alegria do seu coração somente nos bens desta terra, somente nos bens deste mundo, somente nas coisas que se podem alcançar aqui, as coisas que se podem ver ou tocar. E aqui a gente pode encaixar esse administrador. Esse administrador só estava preocupado com uma coisa: manter posses. Só estava preocupado em manter opulência, manter conforto, manter comodidade. Os filhos da luz, de um modo muito contrário, são aqueles que já ouviram a palavra. Os filhos da luz são aqueles que foram iluminados por ela e que já entenderam. A verdadeira felicidade não está nas coisas desse mundo. A verdadeira felicidade não está em nada do que é daqui, porque o daqui um dia cederá espaço àquilo que é eterno. Porque o que é daqui um dia passará, um dia se dissolverá, um dia apodrecerá. Aqueles que foram iluminados e por isso são filhos da luz, são aqueles que entenderam que a verdadeira vida é a vida que nos aguarda no seio do Pai. Vejam, meus irmãos, depois dessa conclusão, Jesus chega como que ao coração da parábola de hoje. Ele tira um ensinamento. Portanto, eu vos digo. Jesus contou a parábola toda, fechou bonitinho, e agora ele vai ensinar. Eu vos digo, usai o dinheiro injusto para fazer amigos. Porque quando esse dinheiro acabar, eles vos receberão na morada celeste. E aí a gente pausa de novo e se depara com outra interrogação. Como assim, Jesus? Usar dinheiro injusto para fazer amigos? Não é isso que esse homem fez? Usou dinheiro injusto para fazer amizades? E obviamente, mais uma vez, a resposta é não, meus filhos. Jesus não está pedindo que a gente faça amizades segundo a lógica desse mundo, porque a lógica desse mundo é marcada somente por uma coisa, chamada interesse. Aquele homem não fez de bondade, fez por interesse. Eu estou dando a eles porque um dia eles me darão. Eu estou abrindo essa porta para eles porque um dia eles terão que me abrir essa porta. Como a gente fosse usar mais um ditado popular, uma mão lava a outra. Não existe reciprocidade ou gratuidade, existe aqui a ordem do interesse. Os filhos desse mundo costumam buscar fazer favores, na verdade, para quem tem condição de retribuir, para os grandes desse mundo. E Jesus está falando para a gente, olha, não é bem assim, não é bem assim. Essa mentalidade do interesse, ou do querer se dar bem sobre os outros, essa mentalidade da esperteza, meus filhos, não é uma mentalidade que a gente só enxerga na Sagrada Escritura. Mas se a gente olhar com muita verdade para dentro da gente, a gente percebe que essa esperteza existe também dentro de cada um de nós, de modo especial dentro da nossa cultura. Aquilo que nós muitas vezes chamamos de jeitinho brasileiro de fazer as coisas, muitas vezes vai se confundir com essa desonestidade, ou com essa esperteza. Talvez ninguém se escandalize com uma fila que é furada, com um troco errado que não é devolvido. Talvez na nossa sociedade ninguém se escandalize com um produto que é colocado num preço superior porque alguém não é do local. São coisas em que a gente vai vendo, meus filhos, que a mentalidade das pessoas, e às vezes a nossa, está marcada pela ótica do querer tirar vantagem em tudo, e às vezes tirar vantagem sobre as outras pessoas. Olhem que coisa, para a gente tentar ilustrar um pouquinho o que o padre está tentando dizer a vocês. Enquanto preparava essa pregação, eu me lembrei de uma história do seminário. Durante uns anos do seminário, a coisa ficou bem apertada para a gente, bem apertada mesmo.
alguns funcionários precisaram ser demitidos, nós assumimos algumas funções que não eram nossas. Aí o Padre Thales nesse tempo trabalhou de porteiro no seminário, comecei a acordar mais cedo para fazer café dos irmãos, e aí alguns seminaristas começaram a fazer pão para nós tomarmos o café, coisas que antes nós podíamos comprar, a gente precisou começar a apertar. E entre esse momento dos apertos e dos ajustes que a gente precisou fazer, uma das coisas que a gente precisou cortar foi talvez aquilo que a gente chama de mistura, a carne. A coisa ficou muito contadinha, muito apertadinha. E eu me lembro que nesse tempo as irmãs, na maioria das vezes, colocavam a carne para a gente, para que cada um só pegasse um pedaço e todo mundo pudesse comer. Mas num dos dias a irmã não estava lá na cuba para colocar a carne. Nesse dia eu não era um dos últimos, eu era um dos primeiros a pegar a comida. E eu percebi que um irmão colocou vários pedaços de carne no prato. Só que para que ninguém reclamasse, o que ele fez? Ele jogou o arroz por cima assim. Ele praticamente soterrou aquele pedaço de carne. Ele escondeu, cara, não dava para ver mesmo. E aí eu que já tinha ficado nas últimas mesas tantas vezes, e algumas vezes não tinha sobrado carne realmente, eu pensei comigo, miserável. E aí quando chegou na mesa eu falei com ele, cara, tem noção que talvez alguém fique sem comer carne por causa de você? Ele não gostou muito, mas depois ele acabou entendendo o que eu queria dizer. Vejam, meus irmãos, talvez ele seja uma das pessoas que sentava sempre nas últimas mesas e que talvez já tinha ficado sem carne algumas vezes. Talvez no momento em que ele viu toda aquela carne, ele pensou assim, já fizeram comigo, agora é minha hora de fazer com eles. Um dia eu fiquei sem carne, mas agora está na minha hora de esbanjar, está na minha hora de lucrar, mesmo que para isso outros deixem de comer. Porque afinal, como diz o ditado, quando a farinha é pouca, meu pirão primeiro, não é assim? Vejam, meus irmãos, a Sagrada Escritura vem muitas vezes desmontar essa nossa lógica marcada pela mundanidade, vem nos colocar diante do verdadeiro espírito evangélico. Essa parábola de fato nos confronta. Jesus está ensinando para a gente. E aqui uma coisa bonita, quando Jesus diz, usai o dinheiro injusto para fazer amigos, porque eles vos receberão na morada celeste, nós entendemos que essa parábola não está falando somente de coisas desse mundo, mas Jesus está ensinando verdadeiramente sobre as realidades do céu. Em outras palavras, meus filhos, o que Jesus está ensinando é os discípulos a viverem de tal modo que um dia eles sejam recebidos na morada do céu. De que modo eles devem usar os bens desse mundo, a fim de um dia encontrarem os bens que não passarão. Jesus está usando uma imagem que nós podemos resumir do seguinte modo, parafraseando nosso Senhor: olha, usem das coisas daqui, mas não esqueçam que vocês não são daqui. Trabalhem nesse mundo, ajudem nesse mundo, mas não se apeguem a esse mundo, porque ele passará. E se a gente não aprende a fazer da nossa vida, se a gente não aprende a fazer daquilo que nós possuímos, um dom para os outros, e aqui que está talvez a chave de compreensão do Evangelho de hoje, se a gente não aprende a fazer da vida dom, nós não seremos recebidos na morada eterna. Meus irmãos, receberá a recompensa somente quem aprender a ser pródigo, a ser esbanjador, a quem aprender a não medir limites no amor para com o próximo. Somente esse receberá a recompensa eterna. Padre, de onde o senhor está tirando isso? Estou tirando dessa parábola, mas se você não acredita em mim, o padre pode ser ainda mais claro. Quando preparava, me lembrava também do Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, e já citei essa passagem diversas outras vezes, porque é a passagem da Escritura que mais me causa medo. Quando Jesus voltar no fim dos tempos, ele dividirá ovelhas de cabritos, colocará uns à direita e outros à esquerda, e aos que estiverem à direita ele dirá: vinde a mim, benditos do meu Pai, porque eu tive fome e vós me destes de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu estava nu, doente, estava preso e vocês me socorreram. Depois o Filho do Homem se voltará aos que estavam à esquerda, aos cabritos, e dirá: afastai-vos de mim, malditos, ide para a chama eterna preparada para o demônio e seus anjos. Porque eu tive fome e vocês não me deram de comer, eu tive sede e vocês não me deram de beber, eu estava nu, doente, na prisão e vocês não me socorreram. E então esses que estão à esquerda dirão ao Senhor: Senhor, quando foi que nós tivemos com fome, com sede, nu, doente ou na prisão, e nós não te socorremos? E então Jesus dirá: em verdade eu vos declaro, todas as vezes que vocês deixaram de fazer isso a um dos meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que vocês deixaram de fazer.
Hoje é como se o evangelho de hoje voltasse para aquela temática que nós pregávamos há 3 domingos atrás, se o padre não está ficando doido. A lógica da gratuidade, meus irmãos. Jesus está ensinando nesta parábola a sermos também gratuitos, em certo sentido, esbanjadores do nosso amor. Jesus está nos ensinando a dar gratuitamente, sem esperar nada a receber nesta terra, sabendo que a herança que nos aguarda é muito mais importante, sabendo que Deus é um bom pagador. Se nós fôssemos nos colocar nessa parábola, nós podemos enxergar a Deus como este patrão, que possui muitos bens, nossa vida e tudo aquilo que Ele nos concede. Nós somos apenas os administradores dessa vida, meus irmãos. E não pensemos nós, que Deus também um dia não nos pedirá contas daquilo que nós fizemos da nossa vida. Se vivemos em si mesmados, se vivemos somente para nós, se fizemos daquilo que possuímos somente coisas para o nosso próprio egoísmo, para a nossa própria comodidade, para o nosso próprio coração em si mesmado, meus irmãos, um dia Deus nos pedirá contas disso. E o padre escreveu assim: viva intensamente, não para os prazeres, mas viva numa vida que vale a pena, numa vida doada a Deus e doada aos irmãos. Hoje é um dia que Deus nos convida, meus irmãos, a nos livrarmos da soberania ou da idolatria do dinheiro, para bem usarmos o dinheiro, que pode ser injusto quando mal usado, mas usar esse dinheiro para nos levar para a morada do céu, usar bem dos bens desse mundo, para atingir os bens que ultrapassam a este mundo. O padre não quer falar muito hoje, para já irmos encerrando. Nós podemos pensar o seguinte, um outro ensinamento que a parábola nos faz hoje. Vejam, irmãos, os filhos deste mundo, como a parábola diz, eles estão dispostos a muitas coisas para alcançarem aquilo que acreditam, a felicidade que acreditam nesse mundo. Os filhos desse mundo são capazes de fraudar, como nós vimos nessa parábola do administrador. E aqui eu me recordava, e óbvio, o padre não está generalizando, nem falando que todos os políticos são assim, mas nós podemos enxergar aqui os políticos, meus filhos, alguns deles pelo menos, que para manter o seu poder, para manter os seus bens, para manterem a sua riqueza, estão dispostos a tudo. Uns mentem, outros roubam, outros fraudam, e alguns chegam até mesmo a matar, meus filhos, para manter bens que vão se perder. Olhem que coisa de louco. São capazes de chegar ao extremo, de doarem tudo aquilo que acreditam, para possuírem coisas que vão se perder nesse mundo, coisas que o ladrão vai roubar, que a traça vai corroer, coisas que não levarão no caixão. E a gente pode se olhar, nós que somos filhos da luz, ou que pelo menos dizemos que somos, qual é o esforço que eu tenho feito para atingir a felicidade que digo acreditar? E aqui eu me recordava de uma historinha contada por Santo Agostinho. Certa vez Santo Agostinho foi pregar numa terra pagã, e anunciando a esperança cristã, falando de um céu, uma pessoa se volta para ele e diz: os cristãos ou são mentirosos, ou são loucos. E então, Santo Agostinho foi quase como aquele meme: que tiro foi esse? Estou aqui pregando para você, você vem com isso, cara? Mentiroso ou louco? Como assim? E então aquela pessoa começa a dizer: ou os cristãos são mentirosos, e falam que acreditam no céu, mas não acreditam nada, só estão tentando enganar a gente, ou são loucos, porque dizendo acreditar num céu tão maravilhoso, vivem uma vida tão mundana. Dizendo crer numa vida eterna, vivem uma vida tão apegada às coisas desse mundo. Meus irmãos, isso é para a gente refletir. Qual é o esforço que eu tenho feito para manter uma herança que não se perderá? Que investimento eu tenho feito para possuir no futuro uma herança que me aguarda no céu? Meus irmãos, não brinquemos com a nossa salvação. O padre gostaria de ler um trechinho de um livro chamado A Imitação de Cristo. Não sei se conhecem, mas é um livro que muitos santos tinham como livro de cabeceira. Nesse livro, Tomás de Kempis, autor desse livro, ele cita como que um diálogo dele com nosso Senhor. E nosso Senhor então falava para ele: o mundo promete apenas coisas temporais e mesquinhas, mas é servido com grande ardor. Eu, Jesus, prometo bens sublimes e eternos, e só encontro frieza nos corações de mortais. Por um pequeno salário,
se empreendem grandes viagens, mas pela vida eterna, muitos não dão um passo sequer. Busca-se lucro vil, por um vintém às vezes. É um livro velho, obviamente por isso vintém. Há torpes brigas por uma ninharia e promessas mesquinharias. Não se teme fadiga nem de dia e de noite por essas coisas. Lucro vil, por uma ninharia e por uma promessa mesquinha. Não se teme fadiga nem de dia e de noite. Mas Jesus diz para ele: olha que vergonha. Pelo bem imutável, pelo prêmio inestimável, pela honra suprema, pela glória sem fim, o menor esforço já nos cansa. Meus irmãos, pensemos bem a quem nós temos servido. Hoje Jesus termina o Evangelho dizendo: não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Se o esforço da nossa vida tem sido apenas para conquistar coisas desse mundo, talvez aquele que estejamos servindo na nossa vida, não seja o Deus verdadeiro, mas esteja sendo esse dinheiro injusto. Hoje nosso Deus nos faz entender, meus irmãos, que o verdadeiro bem a ser buscado pela nossa vida, e obviamente o nosso Senhor não está dizendo que nós não temos que trabalhar ou conquistar coisas nesse mundo, mas que o verdadeiro bem a ser buscado por nós é a graça de Deus. O Padre termina dizendo as palavras de São Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículos de 7 a 9. O que para mim era lucro, eu considerei perda, por causa de Jesus Cristo. Mais do que isso, São Paulo diz: eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele eu perdi todas as coisas. É São Paulo dizendo, meus filhos. E nesse momento que São Paulo escreveu essa carta, São Paulo já tinha perdido todo o prestígio, São Paulo já tinha perdido bens, São Paulo já tinha perdido todo o amor dos judeus, já tinha sido humilhado, já tinha sido espancado, já tinha passado por tantas situações de fome, de sede, de doenças, de perseguições. Mas São Paulo então termina dizendo: eu considero todas as coisas como esterco, como nada, como lixo, para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Meus irmãos, Paulo entendeu o espírito da leitura de hoje. Deus quer ser prioridade nos nossos corações. Que aquele Senhor a quem nós buscamos mais agradar a um do que ao outro, que esse seja o Senhor nosso Deus, que nos dará bens maiores do que aqueles que o dinheiro pode nos conceder. Hoje a palavra de Deus nos dizia que se nós somos fiéis no pouco, seremos também no muito. E como aquela canção que nós cantamos: se eu sou fiel no pouco, Deus nos confiará mais. Se eu sou fiel na administração dessa vida, se eu sou fiel naquilo que Deus me dá hoje, meus irmãos, eu tenho certeza, um dia Deus nos dará uma riqueza no céu, uma riqueza que não nos será tirada por ninguém. Portanto, meus irmãos, que essa seja a prioridade do nosso coração, o reino dos céus. Que pelo reino nós também sejamos capazes de considerar todas as coisas como perda, como lixo, como esterco, como nos diz São Paulo. O que nos importa é que a graça de Deus permaneça nos nossos corações. O que importa é sermos ricos não para esse mundo, mas sermos ricos para Deus. Deus nos conceda a graça de uma verdadeira mudança de mentalidade, de uma verdadeira mudança dos nossos corações, de um verdadeiro espírito de conversão, segundo a lógica do Evangelho. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Vamos ficar de pé, meus irmãos, para professarmos juntos nossa fé. Creio em Deus Pai.